Olá, buonasera, muito boa noite. O Alma Italiana que vem chegando para você, trazendo arte, cultura, histórias inspiradoras e negócios para nós prepararmos a semana que bate a porta, o mês e 2026, que está bem pertinho da gente. E hoje o Alma Italiana vai visitar, vai resgatar o amor à Itália que existe em nós, expresso através das letras. Com muito prazer, nós recebemos o nosso convidado, o escritor Alberto Dalmolin Filho. Muito boa noite, como vai, senhor? Tudo bem, obrigado. É uma satisfação, uma alegria estar contigo e estar, digamos assim, ouvindo, sentindo e falando a respeito da alma italiana, É tão que é intensa, tão né, Alberto? intensa, é tão envolvente. Quando a gente toca e pisa aquele solo, algo estranho a gente passa a sentir, porque é beleza, é emoção, é momentos de alegria e de lembranças, porque a Itália, onde se pisa, onde se toca, é um palco de coisas que se desenrolaram e que nós temos o dever de continuar atuando nesse cenário maravilhoso. Vou compartilhar com vocês um pouquinho das credenciais do Alberto. É mestre em engenharia mecânica, com ênfase em qualidade e produtividade pela Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria. Pós-graduado em ecologia humana. Sim. Explica para nós o que vem a ser ecologia humana. Sim, nós desde quando ingressamos nos nossos estudos, os primeiros que eu fiz foram voltados justamente às coisas da natureza, à biologia, à história natural, um curso muito longo que hoje não tem mais, mas que pegava desde a petrologia, desde a geologia, pegava toda a botânica, toda a zoologia. Então, a gente se encantou com as coisas da natureza. Porém, eu queria muito mais do que vê-las, eu queria resgatar a proteção que elas devem ter. E aí, então, logo eu fiz um curso, logo depois de pós-graduação na Unicinos, sobre a ecologia. Porque a ecologia é o lugar, é a nossa casa, é onde nós vivemos. E, consequentemente, onde se pisa, onde se respira, onde se vive, onde se habita e onde teremos as nossas gerações. E por isso hoje eu estou já levando esses conhecimentos e muito mais, já trabalhando com todo o aspecto de sustentabilidade. Então, o senhor falou em casa, falou em relações, e o senhor foi escrever um livro voando entre Itália e França. Como é que se explica isso? Um voo para amar. Um voo para amar. Esse voo para amar realmente me envolveu, porque, como eu fui visitar o meu filho, Alessandro, que estava morando em Asti, na Itália, eu fiquei encantado com as regiões, com tudo que eu visitei. E, num determinado momento, nós viajávamos muito para ir para vários lugares. Entre eles, fomos de Milão para Paris. E nesta viagem, já especificamente em relação ao livro, eu conheci desde o aeroporto e ficamos amigos, um casal de jovens, ele e ela. Ela, Charley, uma jovem encantadora, e ele, o Endrigo. Endrigo. E esse Endrigo, um empresário italiano, mas bem jovem. E a visão que eles tinham do amor, do mundo, das relações, era uma visão diferenciada. Era uma visão que transcendia as coisas comuns que nós vemos a cada dia. E eu fiquei com aquela ideia. E aí, quando eu estava voltando, depois de visitar tantos lugares maravilhosos, que, aliás, no meu livro
eu coloco os protagonistas, a Charlene e o Endrigo, visitando os lugares mais extraordinários que eu vi, desde as Dolomitas até a, a, a Madonna della Corona, uma coisa maravilhosa. Meus personagens foram lá. E quando eu estou voltando, então, desta viagem, me veio a ideia de escrever todos os capítulos do livro. E a esposa ficou dormindo, deitada, e eu peguei o celular, fiquei até altas horas da madrugada, digitei todos os capítulos, e quando eu cheguei aqui, em questão de alguns meses, como eu tinha toda a ideia, eu transformei aquilo ali num livro que vai ser lançado agora. Aliás, foi lançado, lancei aqui em Porto Alegre no ano passado, lancei agora este ano na Bienal do Rio de Janeiro, foi também um espetáculo lá, e ele retrata tudo aquilo que aconteceu para ser, como está no livro, um voo para Marte. É uma coisa assim que aconteceu, que foi inédita, pois dá o acaso que as ideias que eu tenho quando escrevo os livros são ideias realmente inéditas. É uma coisa que não se encontra. Alberto, hoje, o novo luxo do mundo é considerado, o livro é considerado o novo luxo do mundo. E as pessoas querem ser fotografadas com o livro na mão. E isso é maravilhoso. Sim, as ideias movimentam. Sim. Do ponto de vista para quem escreve, do ponto de vista do autor, a inspiração, ela é um processo dinâmico, né? Sim. Quer dizer, então, tu estavas num voo entre Itália e França e, de repente, veio a inspiração. E os teus outros livros, como é que este processo aconteceu? Sim. E o pessoal sempre nas entrevistas, aliás, uma pergunta muito significativa e muito importante, porque eu fui professor da Unicinos durante muitos anos, e fui professor em várias escolas, enfim. E eu nunca imaginei que seria autor de livros, que os meus livros estariam hoje, eu estou com 6 livros na Amazon, 2 traduzidos para o inglês. Então, eu nunca imaginei isso aí. E por este motivo, eu até coloco aqui dentro do programa e para a aula italiana, que as pessoas podem e devem dar-se a condição e escrever as coisas que gostam. Repare, quando houve a pandemia, eu fui para ficar na praia, não podia fazer nada, e, consequentemente, eu corria na praia e escrevia. Só que eu queria há muito tempo agradecer aos meus pais pelo que fizeram, pelo que minha mãe fez para mim. E aí me surgiu a ideia de escrever o primeiro dos meus livros, As Faces da Gratidão. E nessas Faces da Gratidão eu conto a história da minha mãe, da minha família. Eles chegaram em 1918, houve uma pandemia, a gripe espanhola matou centenas, milhares de pessoas, e justamente meus avós, parentes, morreram todos. Sobrou 5 órfãos. E os 5 órfãos, um deles era minha mãe. E aí, esta jovem foi criada por uma avó e por um filho daquela avó, que sobraram apenas. E eu conto toda a história, as dificuldades, o momento do orfanato, o momento de ter que trabalhar, todos os detalhes, até desenvolver-se a minha mãe, até ficar adulta, enfim. Eu acompanho 5 órfãos e depois retrato especificamente os trabalhos incríveis, extraordinários da minha mãe, porque ela queria que nós fizéssemos universidade. Na época, eles não tinham condições e ela, então, se propôs
a trabalhar para que isso fosse possível. Como é importante, primeiro, se permitir, né, que sim, nós podemos ser escritores, e também o quanto as vivências, né, tanto Sim. as positivas quanto as negativas, experiências, vivências, como eu disse, viagens, desafios, eles podem se tornar mensagens para impactar na vida de outras pessoas. Sim. Sim, não, isso é fundamental, porque foi exatamente isto, esse desafio, essa superação da vida, que eu mostro e agradeço aos meus pais, é que eu traduzi nos meus outros livros. Porque, a partir daí, eu até queria dizer para os nossos ouvintes, os teus ouvintes, enfim, Nossos, da nosso alma público, italiana, são amigos que a hoje. partir de agora terei o prazer de estar com vocês nesta e outras ocasiões. Então, eu posso dizer que, a partir daí, algo estranho aconteceu comigo, porque as minhas ideias, a minha imaginação passou a ter um aspecto diferenciado. Eu passei a ser escritor depois que eu escrevi esse agradecimento, essa gratidão aos meus pais. Nós vamos para o comercial e, na volta, nós vamos entender a conexão de um engenheiro, professor, a um escritor. Em seguidinha, depois do nosso recado comercial. Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Alma Italiana chegando até você para preparar um final de semana intenso, né, Alberto? Sim. Nós estamos com o Alberto da Molin Filho, escritor, engenheiro, e eu lhe pergunto, a engenharia, que é um processo matemático, racional, de repente cede à imaginação, à criatividade e à escrita? Sim. Como é que eu posso te dizer, minha querida entrevistadora? Eu na verdade, eu passei muito mais em ser professor, fiz o mestrado em engenharia em Santa Maria, na área de qualidade, justamente na época em que eu fiz um projeto e que era ver profundamente o programa de qualidade e produtividade do Rio Grande do Sul, que vai ser um dos meus próximos livros que eu vou editar, pois que eu fiz o resgate da história do PGQP. Famoso, né? PGQP. Então, eu quero lançar já nos próximos anos, ou no próximo ano, a primeira parte desse, mostrando como é importante a qualidade para que os produtos, serviços sejam aceitos no mercado. Bom, mas na realidade eu percebi que eu precisava ir além das partes técnicas. E a partir daí, além de trabalhar nessa área voltada ao raciocínio, como falaste, as matemáticas, eu quis entrar na URGS e estudar todos os tipos de energia, desde a eólica, fotovoltaica, marés, enfim, todas, carvão, petróleo, enfim. E aí eu fiz também uma especialização em energias, em energia mecânica, na área de, especialmente, energias, todas as demais. Quando eu terminei,
maravilhado com tudo. Porém, eu estava lecionando da Unicinos, no curso de engenharia, na área de meio ambiente, uma disciplina, e aí o reitor me disse, mas Dalmolin, tu precisa fazer para completar os teus estudos, faz direito. Se tu fizeres direito, tu vai conhecer todos os aspectos. E como a gente se dava muito bem, eu digo, não, sabe, eu vou até seguir a tua ideia. Não tinha pensado, mas me inscrevi, comecei a fazer, concluí o direito na Unicinos. Para mim foi uma coisa maravilhosa. E ainda mais satisfatório foi voltar aos bancos escolares como aluno. E do lado meu estavam jovens que conversavam comigo e trocavam ideia como jovens. E aí, no dia da formatura, até hoje me recordo, não sei como, apareceu um professor da nossa área lá da engenharia. Eu disse, mas Dalmolin, tu está aqui. No direito? No direito. Disse, não, eu estou me formando. Aí os colegas olharam, mas para aí, Alberto, me chamavam Alberto, né? O meu primeiro nome é Alberto. E aí, mas Alberto, tu era professor enquanto eu era colega? Não. Eu disse sim, só que eu queria ter o prazer de ser colega de vocês, e não eu dizer, olha, sou professor da universidade, sou colega. Não. E aí, realmente, eles até gostaram mais, porque nós convivemos. Eu acho que a convivência, o trocar ideias, o trocar palavras, o fazer críticas, isso é fundamental. Sabe que se estuda muito hoje os anos de vida que nós temos a mais, né? Sim. Mas também é preciso encostar vida nesses anos, né? Não Sim, adianta sim. nós vivemos até os 100, como diz a ciência, até os 100, 120 Sim. anos, sem qualidade de vida. Sim. E um dos quesitos, hoje já certificados pela ciência, é justamente a convivência e o senso de pertencimento, onde a leitura é algo absurdamente benéfico. Sim, sim. Qual é a importância da leitura para a geração 50 a mais, no teu olhar? Sem dúvida, nós 50 a mais, passamos por momentos extraordinários. E esses momentos nos levaram do disquete ao disco até as tecnologias de hoje. Eu regrediria mais, a máquina de datilografia. Eu fiz escola de datilografia para poder entrar nos meus primeiros trabalhos. E, consequentemente, me parece que o toque de sabedoria, e que será um dos livros que eu estou também trabalhando, é o pensar. Sim, porque o escritor ele tem muitas ideias. Eu estou com vários aspectos de vários livros já em andamento. Uns já têm 20 capítulos, enfim. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é o pensar. Nós paramos muitas vezes de pensar, porque nós deixamos os outros pensar por nós. Nós ouvimos a opinião de alguém, não entramos em detalhes se aquilo é verdadeiro, se é falso, nós tocamos aquela opinião à frente, sem nem ter ideia que talvez aquilo não esteja correto e que teria que se voltar a estudar aquele assunto para falar de uma maneira correta, completa, e colocar as tuas impressões. Então, o pensar, que era uma coisa extremamente positiva, tem vários anos, e os escritores, eles param para pensar. E é um momento de reflexão e de introspecção extraordinários. Vocês não imaginam o prazer que a gente sente com os protagonistas dos nossos livros. Nós nos emocionamos, e até me perguntaram, Dalmolin, um amigo me perguntou, mas como é que tu consegue, nesse primeiro livro e os outros, colocar tanta emoção nesses livros? E eu respondi para ele, esse colega meu, Gelson Azevedo, que eu estou citando aqui, e eu disse, não, acontece que eu vivo aquela emoção. Ok, mas eu vou insistir um pouquinho, Alberto, assim, e do ponto de vista do leitor, o quanto o hábito de ler é importante. Tá, então, exatamente eu falei dentro desse aspecto, porque o momento que tu passas a ler, a tua mente, a tua imaginação
passam a trabalhar. Se nós ficarmos assistindo um filme ou olharmos apenas uma parte da TV, nós estamos deixando o nosso cérebro olhar uma série de fotos, de retratos, mas não estamos deixando a nossa imaginação trabalhar. E ela é fundamental para nos dar ideias, é ela que abre caminhos. Então, quanto mais tu leres, sejam sobre paisagens, sobre temas, sobre parte tecnológica, tanto mais tu vais ter ideias para executar outras tantas novas ideias, inovações extraordinárias. Mas tu precisa parar e deixar que a leitura te leve a esses caminhos. Eu vejo que as pessoas dizem, eu acho bacana ler, eu acho que é top, mas eu não consigo dedicar um tempo para a leitura. Eu diria, Alberto, que a leitura é um hábito, né? A gente começa a ler aos pouquinhos, uma página, 2 páginas, mais ou menos no mesmo horário. É impossível que a gente não consiga tirar um tempinho, 10 minutos para começar esse hábito tão generoso e tão grandioso para quem lê. Qual a tua dica para a pessoa que acha que não consegue sentar e ler um livro? Eu digo primeiro que nós, como autores, e a mídia em geral, e programas como este, a Alma Italiana, e outros mais, tem que, primeiro, em tudo na vida, há necessidade da motivação. Então, vários órgãos, várias feiras do livro, como eu fui na Bienal de São Paulo, aqui, que eu participo em todas as feiras, enfim, eles têm que fomentar, eles têm que motivar para que as pessoas cheguem, encontrem aquele livro. Só que o livro, e digam para a pessoa que ao começar a ler, alguma coisa vai mudar. Não posso me esquecer, eu estava ainda fazendo estudos na universidade, e aí me parece que foi na época que eu estava fazendo na URGS. E aí alguém me disse, Madame Molin, se tu pegares um livro, eu vou te dar um livro aqui que é muito bacana, tu vai sentar. Na época eu não tinha ideia de que seria autor. Se tu começares a ler este livro, tu não vai parar. Se tu começar às 11, tu vai até às 2. Eu digo, mas será possível isso aí? E aí então eu peguei, comprei o livro, fui olhar, e era dito, o nome do livro era Profecia Celestina, me lembro até hoje. E aí trazia todo o desencadear de um fato, e aquele fato a gente queria saber onde ele ia chegar, e continuava, e já era meia-noite, eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Meu Deus, estava em casa toda, tinha crianças pequenas já dormindo. E aí eu continuei a ler, e foi espetacular, e é real. Então, nos meus livros, quando eu estou elaborando, não que eu faça de propósito, mas os detalhes que acontecem com os personagens, eles vão ocorrendo. E a pessoa me diz, Madame Molin, eu não parava de ler para ver o que iria acontecer. Neste romance que eu fiz, O Voo para Amar, ele é envolvente, a pessoa começa a ler até o 11º e vai, mas eu quero saber o que vai acontecer. Então, isso eu acho, essa motivação que é dada por pessoas para outras, com o contexto da sociedade, com os professores, com os programas, e no próprio livro, levando a pessoa, conduzindo-a nesse sentido. É interessante, a gente, aqui no programa Alma Italiana, nós valorizamos muito a arte, a cultura e histórias inspiradoras. Qual a história mais inspiradora que tu já escreveste em um livro de uma forma bem resumida? Bem resumida. Uma história inspiradora que eu, correndo na praia, foi o meu segundo livro, eu acredito, correndo na praia de Xangri-Lá até a plataforma de Capão. Ali eu treinei para ser maratonista depois. Aliás, comecei as corridas aos 60 anos, porque eu trabalhava tanto que não tinha tempo. Corria e não dava tempo para correr. Eu corria para trabalhar, só que não dava tempo de correr e praticar exercícios físicos. Bom, então o que é que aconteceu? Eu saí pela praia, fui correndo, voltei, e quando eu passo na praia, tem um jovem sentado embaixo de um guarda-sol, um jovem loiro e uma jovem loira. O jovem sorriu para mim,
A jovem olhou, sorriu para mim, e aquele toque, daquele sorriso, daquelas pessoas, me acendeu uma luz extraordinária. E veio para mim: quer ser meu pai? E naquele momento eu continuei a caminhar, elaborei mentalmente os 30 capítulos de um livro que eu iria lançar, e aí cheguei em casa, ali no resort Shangri-La, e coloquei todos os capítulos no papel. Em questão de meses eu estava com o livro pronto. Mas o detalhe importante é que este livro, resumindo em palavras simples, coloquei a pessoa que estava correndo como um senhor que teve problemas ao longo da sua vida e havia se separado. E aquela jovem que estava ali, ela teve realmente problemas do seu primeiro casamento, que, aliás, recebeu um prêmio do pai, que era um passeio transatlântico para a lua de mel. E aí, quando ela quase termina o passeio, ela descobre que o jovem que estava com ela, na verdade, estava sendo procurado pela polícia. E ela volta aos prantos, dizendo que na realidade, o que aconteceu? Os pais a recebem, ela volta a trabalhar com aquela criança e um dia encontra um senhor e ela na praia e cria um romance Qual é o extraordinariamente título? lindo. Queres ser meu pai? Queres ser meu pai. Quer? É interessante, e nós vamos voltar a conversar com o escritor Alberto Dalmolin Filho, e desejando a você, né, Alberto, um final de semana pleno, intenso, com uma recomendação. Ache um tempinho na sua agenda para ler. Como eu digo na Rádio Guaíba e em todos os lugares, quem tem tempo para ler ganha momentos e saltos quânticos na sua vida. Um excelente final de semana. Voltamos no próximo Alma Italiana.